Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje já a nossa segunda reflexão para a classe de adultos para o primeiro trimestre de 2021 da revista da CPAD, onde estamos falando a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Eu gostaria de fazer uma oração, já quero deixar aqui o card com a lição número 1 apresentada e as lições serão aqui bem organizadas nesta playlist para que você possa apenas apertar o play e ser ricamente abençoado por Deus por estas tão preciosas reflexões. Vamos então fazer uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Aperte o cinto e venha comigo então neste momento. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora e traga iluminação à nossa mente neste assunto tão importante e que possamos ser ricamente abençoados e que haja um verdadeiro aprendizado para a glória do Teu nome. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu aqui neste portal bíblico, faça isso por gentileza agora, se inscreva aqui neste canal, ative o sino da notificação, deixe o seu like abençoado também, o seu comentário que muito nos ajuda com o seu feedback e que você possa contribuir para o crescimento deste portal bíblico. Compartilhe no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Você que também nos ouve pelas plataformas de podcast, seja abençoado, ajude-nos a disseminar esta semente boa, esta semente do bem, e que juntos possamos aprender então ao longo deste primeiro trimestre de 2021. Vamos então fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E o nosso texto áureo diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. E esta lição de hoje tem como título a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Estamos falando a respeito do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: a atuação do Espírito é dinâmica e contínua na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13. E eu peço que você abra sua Bíblia física, caso você a possua. Caso contrário, acompanhe com toda a diligência a leitura na tela do seu smartphone, do seu notebook, o texto que diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esses então são os textos que irão fundamentar então a nossa reflexão a partir deste momento, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Esta lição será ministrada em todas as igrejas que fazem uso da revista da CPAD
no próximo domingo, 10 de janeiro de 2021. E o pastor comentarista é o pastor Ezequias Soares. Que o Senhor possa nos abençoar então ao longo destas reflexões. O objetivo geral desta reflexão é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. E para cada um dos pontos aqui apresentados, um objetivo específico, sendo 3 pontos, então 3 objetivos específicos. O primeiro, a saber desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras Sagradas. O segundo, destacar o Espírito como consolador e ensinador. E o terceiro, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como também convence o mundo. E nesta aula estamos diante de um assunto, eu diria que todo este primeiro trimestre de 2021 nos é proposto um assunto precioso por demais, um assunto glorioso e que fala justamente a respeito da atuação da pessoa bendita do Espírito Santo. E justamente nesta lição iremos abordar então esta atuação no plano eterno ou no plano divino de redenção. A cada época da história, a igreja é tentada a deixar a dependência do Espírito Santo para experimentar métodos secularizados que em nada glorificam o nome do nosso Deus. Esse fenômeno ocorreu no período antigo, no médio, no moderno e ocorre também, infelizmente, eu diria, nos nossos dias, neste tempo atual. Um dos objetivos, e é extremamente importante que nós venhamos frisar isso, e você, por favor, professor, frise isso em classe a respeito da importância justamente da escola bíblica dominical dentre os cultos que a igreja apresenta, o culto de ensino bíblico, os cultos evangelísticos, mas o culto de ensino e a escola bíblica de uma forma mais pontual, busca justamente conscientizar a igreja, conscientizar os alunos de que não se pode substituir a mais antiga e atual forma de convencer o homem sem Deus do seu real estado, que se dá através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa dependência precisa estar nesta pessoa bendita, no Espírito Santo de Deus e na sua ação poderosa como consolador aos corações dos pecadores. Além do Espírito Santo atuar para convencer este homem pecador, o Espírito também capacita aquele que está emitindo a mensagem. Se ele capacita você que está ao ouvir esta reflexão, o Espírito também capacita este que vos fala como emissor da mensagem, dando-nos poder, sinais sobrenaturais também para que esta palavra seja confirmada. Na verdade, é maravilhoso ver e contemplar em nossos dias esta ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O ponto central desta lição de hoje está justamente em que o Espírito Santo atua de maneira contínua e também dinâmica para a salvação. Então aprendemos na lição anterior, quando falamos a respeito do que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que provém de Deus e que penetra as profundezas de Deus, que possui a mesma essência, a mesma substância do Pai e do Filho. Agora nós vamos estudar então a atuação do Espírito Santo no processo da salvação que está envolvendo toda a humanidade. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador amado, o Espírito Santo, para confortar, para ajudar e consolar a igreja. Vivemos então esta experiência no Espírito Santo dia após dia. Nessa lição nós temos 3 tópicos a serem abordados. O primeiro,
né, o Espírito Santo como uma promessa. O segundo ponto de reflexão, o Espírito Santo consola e também ensina. E o terceiro ponto, não menos importante, o Espírito Santo reprova e conhece e convence o mundo. Então, no primeiro ponto, a salvação da humanidade foi, e não há dúvida alguma, que foi um projeto de Deus trino e uno, planejado mesmo antes da fundação do mundo. E cada pessoa da Trindade vai exercer, então, uma função específica no plano de salvação, e o Espírito Santo é parte desta história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. Em caráter de curiosidade, aprendemos que o Pai envia o Filho, e o Filho agora envia o Espírito Santo, que por sua vez envia também ao Pai, né, no aspecto de que em Cristo estamos sendo reconciliados. O Espírito Santo vem corroborar aquilo que começara com a pessoa bendita de Jesus Cristo, e o Espírito Santo então envia a Deus todos a quantos admitem a graça salvadora em si mesmos. O primeiro ponto, então, esta promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. Isso é uma verdade, é um fato, e não é um plano qualquer, não é um projeto comum e qualquer. Mas isso envolve justamente a Trindade, as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós vemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ali lemos: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e paz vos sejam multiplicadas. Aqui no texto do apóstolo Pedro há aqui evidentemente a demonstração desta trindade sendo vista de forma tão clara. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Redentor, como Salvador de todo o mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada também pela promessa do Espírito. Quando lemos em Isaías capítulo 32, versículo 15, ali o texto sagrado nos diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E também esta promessa é agora confirmada pelo Novo Testamento, quando em Mateus capítulo 12, versículo 18, dentre outras referências, diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então veja, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, para toda a humanidade. E aqui fica clara esta promessa também lá no livro profético de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o versículo 32, que fala justamente sobre esta atuação do Espírito Santo de Deus. E o texto diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, aqui uma promessa, uma garantia
naquilo que chamamos da efusão do Espírito Santo de Deus, e sabemos que em parte já há parte do cumprimento desta palavra, mas sabemos que também há uma garantia do cumprimento pleno e total desta palavra profética, que ainda para nós é escatológico, ainda se dará. Mas nós, como igreja, já vivemos parte daquilo que começou a ser derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, e está sobre nós este Espírito da verdade atuante e operando conforto, consolo aos nossos corações. Isso deve alegrar o nosso coração nesses dias difíceis nos quais estamos inseridos. O segundo ponto, a atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do dia de Pentecostes, como eu já disse aqui anteriormente. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas está justamente na capacitação de pessoas para obras específicas, como, por exemplo, o ministério profético, um ministério de rei, o próprio ministério sacerdotal, né, um ministério de juiz. Sabemos então que o Espírito Santo era esta força motriz, esta força capaz de capacitar o indivíduo para este serviço a Deus, para que este escolhido por Deus pudesse exercer liderança no meio do povo de Deus. Então veja, essas habilitações eram espirituais, como profecias, revelações, milagres, também aptidões individuais, artísticas, por que não assim dizer. Bezalel e Aholiabe foram cheios do Espírito Santo de Deus, de modo que estes tinham habilidades para trabalhar com ouro, com tecido, e tiveram habilidade para construir cada um dos utensílios do templo, ou melhor dizendo, naquele tempo, do tabernáculo, e futuramente muitos desses utensílios eram utilizados no templo edificado por Salomão. E também o Espírito Santo capacitava homens para liderança militar e também política. Quando falamos de Otiniel, como outros juízes, a Bíblia diz de forma clara que veio sobre ele o Espírito do Senhor. E veja, este Espírito do Senhor aqui está falando clara e diretamente do Espírito Santo, que vem como esta força capacitadora, e estes homens então, cheios do Espírito Santo, marcaram o seu tempo e marcaram a sua história, deixaram um legado que nós falamos a respeito destes homens até os dias modernos, e que o Espírito Santo venha também nos encher e nos capacitar, e que também possamos deixar o nosso legado, e que muitos possam nos reconhecer no futuro através daquilo que o Espírito Santo nos capacitou a fazer. O outro ponto, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Né? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculada à obra expiatória de Cristo no Calvário, a propósito, ou o propósito da encarnação do Filho de Deus. Reconciliar o homem perdido a Deus, promover vida através da sua morte. Então Jesus, cumprindo todo este propósito, esta obra expiatória sendo plena na cruz, Jesus também disse que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados, mas que, ainda que não estivessem aptos e que pudessem suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Veja, precisaria então da ação do Espírito Santo para fortalecer aqueles irmãos a receberem e suportar a mensagem que eles ainda não tinham aptidão e habilidade para suportar. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo também nos ensina e nos prepara a ouvir esta palavra gloriosa. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar, então, a vinda deste Consolador, deste Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer porque não vê, tampouco conhece, mas biblicamente temos uma promessa de que ele habita em nós, ele habita em você, você crê nisso? Ele habita em nós e estará em nós para todo o sempre. O segundo tópico diz: o Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. O Espírito Santo nos discipula enquanto cristãos e como somos gratos a Deus por este discipulado. O primeiro ponto aqui, então, o Consolador. Vimos na lição anterior a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho, como o Filho também é consubstancial com o Pai. E nós já aprendemos que essa expressão consubstância é da mesma substância, ou seja, a Trindade, ela existe, ela está apresentada para nós como aquilo que o próprio credo das Assembleias de Deus nos apresenta. Cremos em um único Deus que coexiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque possuem a mesma substância, a mesma essência, se tornam uno, embora nós apresentemos pessoas distintas, como aqui falamos. Então, o Espírito Santo com o Filho é consubstancial, é a mesma substância. E o termo grego aqui é parácletos, que vem da preposição pará, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, que significa chamar, convocar, de modo que essa palavra, então, signifique defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, né? Paracleto. Esse vocábulo só aparece, isso é muito importante, esta curiosidade, porque essa expressão, então, paráclitos, vai ser apresentada apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento, sendo que em 4 destas ocasiões se refere à pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e lá diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. As outras referências bíblicas está também no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 26, no capítulo 15 de João, versículo 26, e no capítulo 16 de João, versículo 7. Então, fazendo 4 menções à pessoa bendita do Espírito Santo, agora há uma menção em relação à pessoa bendita de Jesus Cristo, e esta palavra é traduzida como advogado em 1 João, capítulo 2, versículo 1. E nós conhecemos aquele texto glorioso, amável, que nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos então um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esta ideia de parácletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus Cristo no Evangelho de João. Quando nós falamos e quando a Bíblia nos apresenta um personagem muito importante do Novo Testamento chamado Barnabé, a verdade é que o seu nome é José, cognominado Barnabé, que significa filho da consolação. E a Nova Versão Internacional traduz o aspecto de consolação como um ajudador, que é exatamente o que tipifica e representa a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Este auxílio no meio da angústia.
esta calmaria em meio à tempestade. Aquele que, mesmo quando eu estou agora totalmente atormentado na minha alma, ele traz paz ao meu coração. Este consolo é evidente, é patente aos nossos olhos. Esta é a ação plena, direta do Espírito Santo de Deus na sua vida. O segundo ponto, o Espírito Santo como um ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, razão pela qual o próprio Senhor se refere a este Espírito Santo como outro consolador. João capítulo 14, versículo 16, diz justamente isso, né? Vos enviarei outro consolador. Alguém com as mesmas características e prerrogativas que o Filho teria. Jesus disse que o Pai ensina, né? Em João capítulo 6, versículo 45, o texto sagrado diz, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. O ensino era parte fundamental, eu diria, do ministério do próprio Cristo. Ele percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando também as enfermidades, todas as moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. De modo que essa tarefa também é parte da atuação do Espírito Santo. Eu ouso dizer que o Espírito Santo era a força motriz do ministério de Jesus Cristo. Basta lembrar que Jesus, enquanto homem, não faz uso dos seus atributos divinos. Ele não usa por usurpação ser igual a Deus, mas se despiu desta deidade e se fez homem, sendo homem, se comporta como tal e vai além, se submete como um servo deveria submeter até aquela morte mais terrível que alguém poderia se submeter. Jesus Cristo se submeteu. Então veja, o Espírito Santo, a força motriz do ministério de Jesus. Eu gosto de dizer que quando Jesus está diante do túmulo selado de Lázaro e lá dentro já há 4 dias estava Lázaro morto, não é um Deus do lado de fora dizendo Lázaro venha para fora, mas é um homem, Jesus, agora cheio deste poder do Espírito Santo, dizendo Lázaro venha para fora. Porque vejamos, se como Deus ele dá a ordem para que Lázaro venha para fora, como que isso seria justo comigo e com você? E como poderíamos ter autoridade para executar um milagre tamanho como este? Se ele tiver operado como Deus, haja vista nenhum de nós, nem eu e nem você, somos deuses. Então é necessário que entendamos que Jesus não faz uso dos seus atributos divinos em nenhum sinal e prodígio operado pelo seu ministério, mas o Espírito Santo é a força motriz do ministério de Jesus, como deve ser também a força do nosso ministério, e então teremos a mesma autoridade, o mesmo poder, vamos dizer assim, que operava no ministério de Jesus também irá operar no nosso ministério. Eu creio nesta verdade, busco que isso se torne uma verdade em minha vida e que também se torne uma verdade na sua vida. Então, esta é justamente a ideia da pessoa bendita do Espírito Santo, né? Aquele que consola, aquele que ensina, aquele que nos ensina todas as coisas, restaura a nossa memória em relação àquilo que aprendemos ao longo da nossa trajetória cristã, e o Espírito Santo então nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Isso é muito importante, aprender as Escrituras para a evangelização. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 diz: os quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E o apóstolo
apóstolo dos gentios, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele fala uma verdade gloriosa em seu ministério, que deve ser também uma verdade gloriosa em nosso ministério. E qual verdade é essa? A verdade é aquilo que o apóstolo diz: e as minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo estava dizendo que todo o seu intelecto, de toda a sua habilidade humana, não era o fator preponderante quando ele preparava o seu sermão, mas era a direção que o Espírito Santo dava a cada uma de suas mensagens. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo, então, como o ajudador. E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos como ajudador ou por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na nossa vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduz e nos conduzirá até o final da nossa jornada cristã. O Espírito Santo, ele tem este papel, ele está desempenhando e desempenhará este papel importantíssimo, né? Guiar e nos levar até o final desta nossa trajetória. Ele nos ajuda, por exemplo, em nossas fraquezas, quando lemos em Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir ou como convém pedir, mas o Espírito Santo intercede por vós ou por nós com gemidos inexprimíveis. Veja o zelo da pessoa bendita do Espírito Santo. Se nós estamos em uma condição de fraqueza na qual somos incapazes até mesmo de orar, o Espírito Santo ora, clama e intercede em nosso favor. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não aprendeu. É importante salientar isso em classe. Ninguém aprende daquilo, ninguém lembra daquilo que não aprendeu antes. Lembrança é algo que visita a nossa memória a partir de um conhecimento prévio. Então, o leitor bíblico não está desobrigado a ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, por essa garantia que o Espírito Santo traz. Pelo contrário, devemos nos aplicar nesta busca, devemos nos aprimorar no estudo bíblico. E acredite, os maiores erros doutrinários, bíblicos e teológicos surgiram justamente pela falta de aplicação no estudo da palavra de Deus. E é bom ressaltar também que essa é uma verdade, ainda que aos que defendem a ideia de que não é preciso estudar a Bíblia, não é preciso ler a palavra, não é preciso se dedicar à palavra e se preparar para fazer a obra de Deus, né? Você vai pregar, vai lá, abre a Bíblia e o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. Irmãos, tenhamos coerência, prudência e sejamos sensatos. A obra de Deus nos ensina e a própria palavra de Deus nos ensina quando lemos em Romanos capítulo 12, versículo 7, se é ministério, seja em ministrar, e se é em ensinar, a Bíblia diz que deve haver dedicação ao ensino. Não seja irresponsável, não pregue aquilo que você acha, mas pregue a palavra revelada, oriunda da pessoa bendita do Espírito Santo e se aplique, leia, torne a ler, prepare o seu sermão com responsabilidade, pregue uma palavra onde a própria palavra se responsabilize por ela, onde a própria palavra corrobore a mesma, sejamos responsáveis enquanto pregadores e ensinadores cristãos. O terceiro ponto, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra de redenção, o Espírito Santo então veio para convencer o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. A salvação está disposta ou está à disposição de todos, mas há uma grande necessidade de alguém persuadir a humanidade, e esse alguém é justamente o Espírito Santo. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado para salvar toda a humanidade, e ele diz que ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Veja, a graça que redime o homem através da pessoa bendita de Jesus Cristo é a mesma graça que agora, através da pessoa bendita do Espírito Santo, ensina e nos admoesta e nos persuade então a viver esta vida de forma sóbria, justa e pia neste presente século. O primeiro ponto: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer aqui é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento, como em João capítulo 8, versículo 46, versículo 16, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24, Tito 1, versículo 9, que diz: retendo firme e fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja, aqui a importância da palavra e fazer uso desta palavra através da unção do Espírito Santo. A palavra, ela, tanto a sã doutrina, ela serve para convencer aqueles que querem contradizer o bom e a sadia doutrina bíblica. E é o Espírito Santo que age, convencendo o mundo, persuadindo o mundo então do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. Jesus disse pecado. Interessante, não pecados de forma pluralizada. Jesus disse então e ele está falando então de alguns pecados ou transgressões específicas. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele não está falando de um pecado ou transgressão específica, mas de um pecado pontual e específico, que é justamente da incredulidade. Isso é o maior pecado. Do pecado porque não creem em mim. Não crer agora na pessoa bendita de Jesus Cristo, então, podemos deduzir que é o maior pecado que podemos cometer ou praticar. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. E o homem que está se perdendo está rejeitando a graça, está deixando de admitir a graça que através da minha fé opera salvação em favor da minha vida, haja vista que pela graça sou salvo por meio da fé. A fé é um fator preponderante para o aspecto de salvação. Então, negar a divindade de Cristo, negar a pessoa bendita de Cristo é um grave pecado, é um erro terrível. Segundo, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Deus, que em contraste com a nossa condição falha, pecaminosa, aqui está diante de nós esse sacerdote puro, imaculado, aquele que em tudo foi tentado, sem pecado, como diz o escritor aos Hebreus, né? E que está agora, né? Agora morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, justamente intercedendo em favor da minha vida e em favor da sua vida, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Senhor. Ele volta para o Pai e o mundo não vê, mas ele tornando ao Pai, ele garante que tornará a vir a este mundo, mas ele não nos deixa órfãos. Esta é uma gloriosa garantia. Não vos deixarei órfãos. E o Espírito Consolador, ajudador,
Este que é o conforto do cristão neste tempo difícil, se apresenta e continua persuadindo as pessoas a respeito da justiça de Cristo. O terceiro ponto, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que coisa maravilhosa. O príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Não somente o diabo é vencido no Calvário, como a igreja também tem ali a sua vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 14, escreve o apóstolo dos gentios, inspirado pelo Espírito Santo, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando ele diz está consumado, ele está na verdade declarando que a nossa dívida está paga, e nele então estamos vivendo em Cristo através da sua morte. Isso é glorioso por demais. Diante de tudo isso que falamos e ainda diante de tudo aquilo que será apresentado neste primeiro trimestre de 2021, eu espero que o Espírito Santo visite-nos e que nos habilite a falar com maior propriedade, clareza e profundidade ao seu coração. Então sabemos que o sentido de consolador é aplicado ao Espírito Santo, é inerente à sua obra e também à sua natureza. O Espírito Santo atua na vida da igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo para salvar toda a humanidade. Que coisa gloriosa! Que o Espírito Santo aplique esta palavra ao seu coração, que esta palavra seja rica na sua classe da Escola Bíblica Dominical. E se você ficou aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não saia sem antes se inscrever neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado, o seu comentário, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Espírito Santo, eu suplico ao Senhor que visite aos corações neste momento e que sejamos edificados para a glória do teu nome. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.